Tem uma coisa que ninguém te prepara para enfrentar. Não é a dor aguda. A dor aguda todo mundo entende, todo mundo vê, todo mundo consola. É a dor crônica da espera, aquela que não chegou de uma vez, que foi se instalando devagar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem resolução, sem resposta, sem prazo. E o que torna essa dor diferente é que ela não tem rosto visível. Você acorda, funciona, responde quando perguntam como está, sorri nas fotos, mas carrega por dentro o peso de algo que você pediu, que você acredita, que você esperou e que ainda não veio. E o tempo passa, e cada data que chega sem a resposta é um lembrete. Cada pessoa ao redor que recebe o que você ainda está esperando é um lembrete. Cada oração que sobe e o céu parece fechado é um lembrete. E em algum momento, um momento que você não consegue apontar exatamente quando foi, a esperança começa a parecer ingênua e começa uma negociação interna. Talvez não seja para mim, talvez eu tenha entendido errado. Talvez seja melhor parar de esperar para não me machucar mais. E você não desistiu completamente, mas foi guardando a esperança num lugar menor, num lugar mais seguro, num lugar onde ela não dói tanto quando o tempo passa sem resposta. Se é você, compartilha esse vídeo. Essa mensagem foi feita para quem espera. Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo sobre a espera. Espera não é ausência de resposta. Espera é o espaço onde Deus trabalha no que você ainda não consegue ver. O agricultor não fica parado enquanto a semente cresce. A semente é que está trabalhando, no escuro debaixo da terra, sem que nenhum olho humano veja. E o fruto que aparece na superfície é apenas a parte visível de um processo que aconteceu inteiro no invisível. Mas existe uma história específica na Bíblia que eu preciso te contar. Não uma história de espera rápida, não uma história de 3 meses ou 6 meses, uma história de 25 anos, de uma promessa que Deus fez e que levou 1/4 de século para se cumprir, e de 2 pessoas que passaram por tudo que você está passando agora enquanto esperavam. O nome dele era Abraão. E Deus havia feito uma promessa específica para ele, uma promessa que não era pequena, não era sobre uma coisa material, era sobre uma vida. Deus havia dito: eu farei de você uma grande nação. Sua descendência será como as estrelas do céu, uma promessa de filho, de continuidade, de legado. E Abraão acreditou. Mas os anos foram passando. 1 ano, 5 anos, 10 anos, sem filho. O corpo de Sara envelhecia. A janela biológica ia fechando. E a promessa continuava sendo promessa, sem sinal de cumprimento. E, num determinado momento, Abraão tinha 75 anos quando Deus renovou a promessa pela primeira vez. 75. E ainda não havia filho. E Sara, que havia esperado por tanto tempo, chegou num ponto que você talvez conheça. O ponto em que a espera parece mais prejudicial do que a aceitação da realidade. E ela tomou uma decisão que faz todo sentido humano. Ofereceu a serva ao marido, para que a promessa se cumprisse por outro caminho, por um caminho que ela podia controlar, que ela podia ver, que não dependia de milagre. E nasceu Ismael. Mas Ismael não era a promessa. E Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E mais 13 anos se passaram. Mais 13 anos de silêncio sobre a promessa original. Até que Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 90. Quando Deus apareceu novamente e disse: no ano que vem, Sara terá um filho. E a Bíblia registra o que Sara fez quando ouviu isso. Ela riu, não de alegria, de incredulidade, e disse para si mesma: depois de velha terei este prazer. E meu Senhor também é velho. Pensa nessa cena, 90 anos, 25 anos de espera. Um corpo que há muito havia passado da possibilidade biológica. E a resposta dela foi uma risada amarga. E o anjo perguntou: por que Sara riu?
Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não era repreensão cruel, era uma pergunta genuína. Como se Deus estivesse dizendo: Sara, eu sei quanto tempo passou. Eu sei o que o teu corpo diz. Eu sei o que a lógica diz. Mas a pergunta é: há alguma coisa impossível para mim? E no ano seguinte, Sara engravidou, com 90 anos, 25 anos depois da promessa, num corpo que não devia conseguir, num tempo que não fazia sentido humano. E o filho nasceu, e eles chamaram de Isaque, que significa riso. O mesmo riso de incredulidade de Sara virou o nome do filho da promessa, como se Deus dissesse: você riu porque não acreditava, agora vai rir porque recebeu. E eu fico muito tempo nessa história, porque Deus não estava atrasado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo em cada um dos 25 anos de espera. Estava formando um homem, estava construindo uma fé que não dependia de circunstância favorável. Estava preparando uma história que seria contada por milênios, não apesar da espera, por causa dela. A espera não foi o obstáculo da promessa, foi parte do processo dela. E talvez, só talvez, o mesmo esteja acontecendo na sua vida agora. Não porque Deus esqueceu, não porque a promessa não era real, não porque você fez algo errado, mas porque o que está sendo construído no invisível da sua espera é maior do que o que você consegue ver da superfície. A semente está trabalhando, no escuro, debaixo da terra, fora do seu alcance de ver, mas trabalhando. E existe uma pergunta que fica depois de tudo isso, a mesma pergunta que o anjo fez para Sara. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não para o seu esforço, não para a sua força, não para a lógica humana, para o Senhor. E a resposta que mudou a história de Sara é não. Não há nada impossível para ele. Ore comigo agora. Pai, eu venho até ti com a espera que está pesando, com os anos que passaram sem a resposta que eu pedi, com as vezes em que eu quis desistir e escolhi continuar acreditando, com o cansaço de esperar quando todo mundo ao redor já recebeu o que eu ainda estou esperando. Tu sabes quanto tempo é, tu sabes o que custa, tu sabes o que a lógica diz sobre essa situação. E diferente de mim, tu não estás surpreso. Eu confesso que já ri como Sara riu, não de alegria, de incredulidade. Já olhei para a promessa e pensei: já passou da hora, já passou do tempo, já passou do possível. E hoje eu entrego esse riso a ti. Transforma a minha incredulidade em fé. Transforma o meu cansaço em confiança. Transforma a minha espera no espaço onde tu trabalhas, o que eu ainda não consigo ver. Que a pergunta do anjo ecoe no meu coração agora. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não, não há. Não no meu casamento, não na minha saúde, não nas minhas finanças, não no filho que eu espero, não na cura que ainda não veio, não na porta que ainda não abriu, não na restauração que parece tarde demais. Não há nada impossível para ti. E eu declaro sobre essa espera agora: o que Deus prometeu, Ele cumpre, não no meu tempo, no tempo certo, não do jeito que eu planejei, do jeito que só Ele pode fazer, não quando a lógica permite, quando a fé sustenta. A promessa ainda está de pé, e eu também estou. Obrigado, Pai, por cada ano de espera que estava formando algo em mim que eu ainda não consigo nomear completamente. Obrigado por não ter me abandonado no silêncio, por ter estado presente mesmo quando eu não sentia, por estar trabalhando no invisível enquanto eu olhava para o vazio. Eu confio. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o que você está carregando, escreve aqui nos comentários: a promessa ainda está de pé. Declare isso, porque o que você declara no meio da espera tem um peso que o silêncio não tem. E se você curtiu essa oração, deixa o like agora. Ele ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que estão esperando sozinhas, sem saber se ainda vale acreditar. E se você conhece alguém que está esperando há muito tempo,
que está cansado de acreditar numa promessa que parece não vir? Manda esse vídeo para essa pessoa agora, sem precisar explicar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que não está esperando sozinho. Toda semana tem uma oração nova aqui no canal, feita para os momentos que mais pesam, feita para as esperas que mais cansam, feita para as perguntas que não têm resposta fácil. Acompanhe e ore conosco, porque a jornada fica mais leve quando você não caminha sozinho. Isaac nasceu 25 anos depois, com 90 anos, no impossível. O riso de incredulidade de Sara virou o nome do filho da promessa. E a sua espera, por mais longa que seja, também tem um nome do outro lado. Continua esperando, continua acreditando, continua de pé. O que Deus prometeu, Ele cumpre.